Depois de formado na Universidade de Londres, eu não fiz muita coisa. Por quase um ano, e este foi um ano no qual eu fiquei mais infeliz e deprimido. E a mudança interior de repente, aconteceu interiormente. Eu estava com 29 anos. Eu acordei no meio da noite, e isso não era anormal para mim, acordar no meio da noite. E me senti intensamente depressivo e com muito medo, ao mesmo tempo. Isso aconteceu de novo nessa noite e um pensamento surgiu em mim. Eu não posso viver comigo mais. E esse pensamento se repetiu na minha mente. Eu não posso viver comigo mais. Então, de repente, eu prestei atenção a esse pensamento como se eu ficasse atrás dele e olhasse para ele. E dissesse, é um pensamento estranho. Eu não posso viver comigo. Eu sou um ou dois? Esse pensamento mostrou que parecia ter duas pessoas aqui. Eu e o ego, que eu não posso viver junto. Eu não tinha resposta para essa pergunta e essa pergunta confundiu minha mente. Muito mais tarde, isso me lembrou a um koan que tem no Zen, que é um enigma feito para parar a mente. Por exemplo, qual é o som do bater palmas com uma mão só é um koan famoso. E isso não tem uma resposta no nível intelectual. Então a pergunta que surgiu em minha mente também não tinha uma resposta no nível intelectual. Quem sou eu? E quem é o ego? Com o qual eu não posso viver? Mas essa pergunta disparou uma mudança interior. Algo dentro de mim que eu não entendi naquele momento. Deve ter se desidentificado do ego. O meu eu infeliz, como eu chamei mais tarde. Então esse tipo de desidentificação aconteceu. O eu sou, o qual mais tarde reconheci como a consciência que eu sou. Se separou da identidade condicionada, da consciência condicionada, que era o que me fornecia um sentido de identidade com o ego. E isso consiste, a maior parte, de uma história infeliz. Então eu senti como que sendo sugado a algum tipo de vórtice de energia, no qual eu estava desaparecendo, e ainda ocorreu um momento de resistência, e então eu ouvi alguma coisa, como se fosse uma voz interior, dizendo não resista. Então eu desisti de resistir ao sentimento de quase estar desaparecendo no nada. E então eu não me lembro de muito mais daquela noite. Tudo o que eu sei é que na manhã seguinte eu acordei e abri meus olhos, olhei ao meu redor, e o que eu estava vendo parecia que era pela primeira vez. Recente, algo novo e vivo, a luz vindo atrás da janela, objetos familiares na mesa, pareciam novos e vivos. Então eu saí para dar uma caminhada e olhei ao redor e tudo parecia tão tranquilo. Mesmo o tráfego na cidade parecia tão tranquilo. E percebi que algo estranho tinha acontecido. De repente, tudo parecia preenchido de vida em paz. E eu não sabia por quê. E foi assim. E esta paz interior surgiu como um pano de fundo para todas as experiências, como pano de fundo para todas as sensações, mesmo como um pano de fundo para os meus pensamentos. Nunca mais me deixou. Mas levei um longo tempo para entender e ser capaz de colocar em palavras. Mais tarde comecei a investigar outros ensinamentos espirituais, pela primeira vez, budismo, cristianismo e ensinamentos espirituais mais atuais. E muito rápido, eu reconheci a verdade, que em muitos casos está escondida sobre muitos séculos de adições culturais, interpretações e equívocos, e pude ver a verdade
que está no budismo, no cristianismo, os ensinamentos originais. E eles esclareceram o que aconteceu comigo. E, por exemplo, eu peguei o Novo Testamento e li que Jesus disse: a paz vem através do total entendimento. E isso é exatamente o que eu sinto. Esta paz vem de entender tudo o que é. Então, ele deve ter tido esta mesma experiência. A paz, de repente, surgiu. E não relacionada com qualquer coisa no mundo externo. Não foi causada por alguma coisa maravilhosa no ambiente externo. Ou seja, não parecia ter uma causa externa. E mais tarde eu visitei professores Zen e de novo eu reconheci a verdade do Zen imediatamente, mas eles também me ajudaram a entender o que aconteceu comigo, em um contexto muito maior. Por exemplo, eu me lembro de falar com um monge budista que disse, quando nós conversávamos, sobre chegar ao fim do ato de pensar. E que Zen é sobre não pensar. Imediatamente, percebi algo que, estranhamente, eu não tinha percebido antes. Que meu processo de pensar, depois do que aconteceu naquela noite, ficou reduzido de talvez 80%, ou seja, eu não estava mais pensando tanto. E por causa disso eu tinha tanta paz. Então eu percebi que o ruído mental contínuo, como agora eu o chamo, que é compulsivo e composto na maior parte de pensamentos inúteis, e que na maioria das pessoas está mentalmente acontecendo o tempo todo, no meu caso acabou. Pode acontecer algum pensamento quando ele é necessário, e ocasionalmente pensamentos podem vir. Mas existem grandes intervalos em que não há pensamento, e nesses espaços longos e intervalos de não pensamento, ocorre a experiência maravilhosa de paz interior. E descobri que esta paz interior já estava lá antes, mesmo quando estava ansioso, mas estava simplesmente coberto pela ansiedade e pela hiperatividade da mente. E gradualmente isso se desenvolveu em um ensinamento espiritual. Então, o ensinamento espiritual agora tenta mostrar às pessoas que elas já têm dentro delas o que elas talvez estão procurando fora. A vida, a paz, o sentimento de profundo preenchimento interior já está presente em todo ser humano, como parte da sua essência interior. Então, não é mais uma questão de necessidade de obter ou adquirir alguma coisa nova, que frequentemente alguns buscadores espirituais estão procurando. Todo mundo está procurando por adquirir algo para preencher a si mesmo. Eles talvez estão procurando por isso no nível material, ou no nível de experiências, ou no nível de acumular conhecimentos, ou acumular bens. Ou buscadores espirituais que querem adicionar mais experiências espirituais para o que eles são, ou achar elas mesmas em algum ponto do futuro. E você não pode, por causa... Se você está olhando para o futuro, para encontrar você mesmo, você já está se perdendo a essência do seu ser, que você só pode encontrar no agora. Então eu descobri naquela noite, que tomou-me anos para entender, e no processo de entender isso, ao mesmo tempo, pessoas vinham até mim e ocasionalmente faziam perguntas. Então, gradualmente, eu ficava capaz de falar a respeito disso. E ficava capaz de reconhecer em outros o que eu tinha passado, o mesmo dilema. E talvez, com a exceção que eu tinha sofrido, mais profundamente do que muitos outros, eu estava mais profundamente imerso no ruído mental e no turbilhão emocional do que seria o normal. Mas o mesmo mecanismo operava nos dois sentidos.